Fala pessoal, estamos aqui no podcast De Repente Doutor, do BCD Advogados. Eu sou o Giuseppe, sócio focado na área de Direito Empresarial e Tributário. Temos aqui comigo o Renan, que é o nosso parceiro, também especialista em Direito Empresarial. Dr. Bruno, sócio fundador do escritório, que é especialista em processo civil e toca aqui no escritório há mais de 3 anos. E o nosso convidado, Gabriel Emídio, meu colega de faculdade, especialista em direito trabalhista, vai falar um pouco para a gente tanto o lado aqui do reclamante e reclamado. Acho que se quiserem se apresentar também um pouco mais. Tudo bem, vou começar então. Eu sou Bruno Boscati, sou advogado de contencioso civil. Conheci o Emídio hoje, o Emídio vai estar se apresentando melhor aqui, mas já vi que é um cara super legal. O Renan e o Giuseppe conheço há bastante tempo, vocês também conhecem aí dos outros episódios do podcast. E esse sou eu. Eu sou o Renan, sou advogado especializado em Direito Societário, M&A, Planejamento Patrimonial, Estrutura de Direito Internacional. Conheci o Emídio essa semana, já gostei bastante dele também, um cara muito ponta firme. E já passo a bola para ele aqui. Sim, já me passou um contrato já. Bom, pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho e, me sinto bastante honrado aqui por poder discutir algumas questões trabalhistas com E por que o pessoal te chama de Emídio? Emídio é meu segundo nome, né? Gabriel Emídio. Isso, entendi. Mas é sobrenome, na verdade, mas acaba pegando porque Gabriel tem em todo lugar, né? Entendi. É igual o Giuseppe, meu nome é Giuseppe, mas todo mundo aqui me chama de Pepe, para quem não se confunda, né? Eu e o Gabriel, a gente começou a faculdade de Direito juntos. Sim. Ele foi muito para a área trabalhista e hoje ele acaba sendo um parceiro muito chave para a gente, porque ele está num escritório trabalhando muito defendendo os reclamados, né? Isso, exatamente. Mas também tem uma rodagem muito boa defendendo os reclamantes. Sim. E como todo mundo sabe que no Brasil existe uma briga muito forte entre empregado e empregador, a gente resolveu trazer o Emídio para solucionar esse problema, né? Para trazer aqui os dois pontos de vista, que ele já tem uma rodagem bacana. E eu acho que é bacana a gente começar falando, Emídio, sobre um pouco a polêmica que eu acho que é mais forte no país, que é essa questão da pejotização. Tá. Sobre um pouco da diferença do CLT, do PJ, e quais são as vantagens, desvantagens, riscos. Certo. Se você quiser falar para a galera de casa. Com certeza. O assunto da pejotização é um assunto que está permeando as cabeças aí ultimamente. Desde o ano passado a gente teve uma decisão do STF orientando a suspensão de todos os processos que discutisse aí contratos de PJ que estivessem na Justiça do Trabalho com um pedido de anulação, tá? Na verdade, como funciona? A PJ, como todos sabemos, se trata de uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica é uma empresa. A lei não veda que uma empresa contrate outra empresa para que preste serviços uma para outra, tá? Entretanto, o que vinha acontecendo, que os juristas vêm percebendo, portanto, isso acabou chegando no Supremo, é que esse contrato de pejotização que acontece através do MEI, muitas vezes, que é o microempreendedor individual, que facilmente uma pessoa consegue abrir um MEI, ele vem sendo usado para mascarar, muitas vezes, uma relação que pode ser caracterizada no artigo 3º da CLT, que é uma relação empregatícia, tá? Isso. Eu acho bacana, até aproveitando esse gancho que você trouxe, as empresas elas fazem isso porque o custo de você ter um CLT é muito maior do que você contratar um PJ para atuar na mesma função. Então, até viralizou um vídeo esses tempos, eu não vou lembrar, mas é um empresário bem renomado aí, que ele falou que se um empregado como CLT vai receber 7 mil de salário líquido, esses 7 mil custam para a empresa 19 mil reais. Se você for ver o imposto de renda retido na fonte, as contribuições previdenciárias, tudo isso gera uma folha muito grande para o empregador e uma insatisfação às vezes para o empregado que recebe menos do que ele sente que deveria receber. Por isso a pejotização virou um fenômeno no Brasil, né? Mas aí que vem um grande problema, né? Que é o risco. Então, até um ponto muito legal é que a importância
de um empresário ali na hora que ele está elaborando um contrato de PJ, ele ter uma visão trabalhista. Porque muitas vezes o empresário ele chega para você, ele te passa um contrato modelão que ele fez, às vezes ChatGPT ou qualquer outra coisa, ele fala, não, vê aí que tá tudo certo. E por que tá tudo certo? Porque ele colocou uma cláusula ali que está dizendo que este contrato é livre de pessoalidade, hierarquia, enfim, ele coloca os requisitos trabalhistas. Sim. Só que na prática, na hora que você vai ver todos os traçados do contrato, ali está um horário, ali está uma remuneração específica ali que remete a uma colaboração, ali está às vezes até uma política de bônus que Às remete vezes até uma muito, exclusividade, né? Exatamente. Que é um ponto que Exato. já mata tudo. até umas cláusulas bem importantes aqui que é legal da gente discutir, é, por exemplo, às vezes um não aliciamento que você coloca no contrato. E esse é o grande problema, às vezes, do empresário que não toma essa atenção. Sim. Ele vai pegar aquele modelão, ele vai disparar para todo MEI que ele contratar, assinar algo que ele vai estar se comprometendo. Então, às vezes, o MEI vai tomar uma atitude ali, que seja, o cara quer quebrar o vínculo ali da prestação de serviço, e vai empreender, ele sozinho ali de uma forma um pouco mais abrangente. Ele pegue um parceiro que ele fez ali sobre essa prestação de serviço e tenta fazer uma relação de negócio. Aí o empregador chega e fala assim, não, ó, seguinte, a gente tinha um contrato específico que você não podia aliciar, você não podia fazer tal coisa. Só que aí, na hora que vai discutir esse tipo de contrato, a gente vê várias falhas ali que, sob a ótica trabalhista, o cara pode até alegar, ó, mas eu segui um horário certo, eu tinha que dar aprovação para você de tudo que eu fazia, eu tinha que responder para você, e aí que nasce bem o risco, né? Você deve ver bastante isso na prática, né, Emílio? Isso, exatamente. O que você está falando é o que a gente vê na Justiça do Trabalho, que pode ser até que outros advogados de outras áreas acabem achando esquisito ou um pouco diferente da área trabalhista, uma coisa até um tanto à parte. Porque no trabalhista, o que vale mesmo é a realidade sobre a forma. Então, exatamente o que você falou. A forma do contratual vai ter uma cláusula dizendo que não é CLT, não está enquadrado ali no... Até você mencionou alguns requisitos que seria habitualidade, onerosidade, subordinação. E o outro requisito agora, eu falei habitualidade, onerosidade, subordinação. Hierarquia, e, subordinação e hierarquia. Isso, o outro me fugiu agora, mas estão elencados lá no artigo 3º da CLT. Por mais que você tenha aquela forma do contrato, se você vai para uma Justiça do Trabalho, que muitas vezes é exatamente o que vinha acontecendo, esses casos estão suspensos hoje, casos que discutem essa relação, se é uma relação civil, empresarial, comercial, ou se é uma relação de fato trabalhista, a pessoa ajuiza uma ação, vai para a audiência, e aí quando chega lá tem testemunha que vai acabar indicando que aquela pessoa de fato, ela tinha um horário controlado, então ela tinha horário de início, de término de jornada, ela controlava o ponto. Muitas vezes tem anotação desse ponto que é um absurdo quando você pensa que a pessoa é uma empresa e como empresa ela precisa necessariamente, como você falou, observar, se você vai contratar de fato um PJ, você vai observar aquela liberdade contratual que tem de uma empresa. Sim. Uma empresa, ela tem o capital próprio, ela vai decidir os horários que ela vai te prestar serviço, aonde e como ela vai prestar serviço, sem que você controle, sem que você possa aplicar uma advertência, por exemplo, sem que você tenha aquele poder de controle, que é a subordinação jurídica mesmo, que é característico do contrato CLT. Dependendo da prestação de serviço, isso nos tribunais tem algum tipo de profissão que os juízes entendem que você deveria saber no que você está entrando assinando esse contrato? Então eu vou te dar um exemplo. A maioria dos advogados atua sob o regime de associação. Né? Você entra direto no contrato social. É entendido, pelo que eu saiba, que quando um advogado entra ali pleiteando, eu tinha um vínculo trabalhista no CLT, a juizada entende, não, você é advogado, você deveria saber pela sua profissão que não é esse tipo de regime que você estava assinando. Então, na sua experiência ali, dependendo do tipo de profissão, isso implica? Então, um arquiteto, um engenheiro, o que você pode dizer disso pra gente? Olha, na verdade não. Por quê? A ótica da relação da Justiça do Trabalho, ela tem uma visão mais hipossuficiente, que a gente diz. Então, tem um lado dessa relação jurídica que é mais fraco.
né? E é do empregado. Por isso, a Justiça do Trabalho já tem um olhar mais inclinado para o empregado, para esse demandante, do que para a empresa. Mesmo que você seja um advogado e você, por exemplo, não raro acontece, pelo menos não entre nós, mas advogados associados que têm todas as características de um advogado empregado, né? Vai reunir as características de uma pessoa exclusiva da empresa. Lembrei do quarto requisito, que é a pessoalidade, né? Tem que ser exatamente aquela pessoa para prestar aquele serviço, o que é diferente no PJ, que uma empresa pode mandar qualquer outra pessoa, pode substituir. Pode terceirizar. Pode terceirizar aquele serviço, né? Totalmente diferente de um regime seletista. Mas retornando à sua pergunta, no caso, o que pode acontecer é exatamente isso. A justiça entender que aquela pessoa, por mais que ela seja advogada, ela estava numa relação desequilibrada. Então, aquele associado que não é tão autônomo ou autossuficiente para decidir ou não como que ele ia levar a jornada de trabalho dele. Porque, afinal de contas, aquele dinheiro foi oferecido, ele começou a prestar o serviço, foi dito muitas vezes que era um contrato PJ, mas aí no curso se tornou um CLT ali, um regime mais parecido com um seletista, né? Porque aquela pessoa depende daquele trabalho, a negociação não está em pé de igualdade, né? É essa a questão toda. Eu acho que até tem uma discussão muito grande que engloba até um viés mais político-social, que é a extinção do regime CLT, né? Que eu imagino que a área de vocês deve estar debatendo muito esse ponto. Isso, na verdade, assim, muito o lado empresarial talvez esteja aí torcendo, celebrando. A gente sabe que existe um certo lobby para que, por exemplo, esse tema que eu mencionei, que é justamente o 1389, que é o tema da pejotização, ele de fato finalize, ou seja, a conclusão da Suprema Corte seja no sentido de que aí, em termos mais processuais aqui, talvez quem não é advogado, eu vou tentar ser bastante didático, como que funcionaria? Uma vez que a Suprema Corte entenda ser válida, aí, no caso, a pejotização, entre aspas, essa pessoa que tinha esse contrato de PJ, ao invés dela ir diretamente na Justiça do Trabalho, como acontece hoje, para anular esse contrato, levar testemunha, comprovar os requisitos do artigo 3º da CLT, ela não vai mais poder fazer isso. Porque a competência da Justiça do Trabalho vai ser afastada. Entendi. Então, primeiro, essa pessoa vai ter que ir para a área civil, uma declaração de vínculo de emprego. Exatamente, ela vai ter que... Na verdade, ela não vai nem discutir o vínculo primeiro. Na Justiça Comum, que é a Justiça normal, a estadual, ela vai tentar anular esse contrato. Então, o contrato vai ser analisado pelo juiz civil para ver se os requisitos formais dele foram descumpridos, portanto, ele é passível de ser anulado. Uma vez anulado, ele vai tentar estabelecer um vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Tá? É isso que vai acontecer na prática. O Bruno vai ter que estudar trabalhista, hein? Vai misturar com você. Acontece já de algumas ações caírem para o cível. E eu dou um exemplo. Quando o empregado ele sai do serviço e ele continua com o plano de saúde. Surgiu um entendimento sobre isso e eu recebi uma remessa grande de processos que vieram da Justiça Trabalhista, vieram para o cível e a gente passou a discutir aqui. Porque, se eu não me engano, o entendimento foi justamente que não cuida disso na Justiça do Trabalho, né? Sim, da questão do plano de saúde, quando o empregado ele sai do emprego, mas ele mantém por um certo período. Aí tem os requisitos lá, 6 meses com doença grave, alguma coisa assim, que essas leis sempre mudam, essas leis vinculadas a plano de saúde. Mas eu lembro que nesse período específico, pela empresa, a gente começou a receber umas ações assim, que ao meu ver fica uma bagunça. Se uma coisa tramita numa justiça para passar pela outra, nem sei como ficam as prescrições, assim, mas tudo isso, nesse caso da pejotização, está sendo definido, né? Não, na verdade, na questão do plano de saúde, provavelmente o tema não vai tocar isso especificamente, tá? Mas o que a gente percebe, de fato, é um esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho. Entendi. Aí, levando até por um contexto mais social, nós como juristas, vocês como juristas, têm percebido muitas vezes que a gente tem se aproximado mais de um viés
mais liberalista Sim, de sim. economia e, portanto, o maior modelo que nós temos é o americano. E nos Estados Unidos, justamente, você não tem aí o que a gente chama do CLT brasileiro. Então, sim, as empresas, elas celebram essa mudança, essa possível transição. E, além do mais, porque recentemente a gente teve um parecer, justamente nesse tema da pejotização, que foi pedido um parecer da PGR, né, da Procuradoria, no sentido de ser a pejotização adotada ou não, né? De ser possível que haja esse afastamento da competência da Justiça do Trabalho. E o parecer deles foi positivo no sentido de que sim, de que muitas pessoas vinham descaracterizando o contrato PJ na Justiça do Trabalho, que gerava muito custo, etc. Então, se do lado do PJ a gente vai ter bastante economia até, porque como você falou, Exato. de fato, acontece que se você contratar aquela pessoa, entre aspas, né, como um PJ, que é um prestador de serviços e não um empregado de fato, você vai economizar muito, você vai deixar de recolher o INSS, de contribuir para a Previdência, você vai economizar no depósito do FGTS, você já não vai ter mais os depósitos, a multa fundiária também, se você dispensasse sem justa causa, todas essas questões. Acho que um ponto importante é a economia com responsabilidade. Então, você contrata um PJ, você pode ter ali um benefício, ou ali pagar menos impostos, mas é o que a gente discutiu, é fazer um contrato bem elaborado. Então, uma coisa boa do PJ é que você pode fazer ali uma cláusula de rescisão, que normalmente você vê que desbalanceia ali mais para o empregador, não é a palavra, mas para o contratante, vamos dizer assim. Então, ali você notifica em 30 dias a saída ali do seu prestador de serviço e tudo certo. Se tem valores a receber, você paga e segue. É muito diferente de um CLT que realmente você tem toda uma discussão. Eu acho que é uma discussão para ser muito estressada ainda, né? Porque se a gente for olhar numa questão social no Brasil, eu acho que o lado mais liberal defende, poxa, mas tanto o contratante quanto o contratado vai ter uma liberdade contratual maior. Mas a relação, às vezes, é de uma hipossuficiência tão grande que direitos básicos não vão ser respeitados. Às vezes a pessoa tem aquela única oportunidade de emprego e não tem férias, dando um exemplo bobo. Isso. E eu acho que é isso que muitos advogados trabalhistas defendem a CLT, né? Por mais que eu acho que num viés político-social a gente tem uma certa revolta como a nossa verba pública ela é distribuída, mas olhando desse viés do empregado, gera mais insegurança, medo, uma luta que levaram anos, né, para ser concretizada. Isso, exatamente. Emílio, sobre esse assunto tem uma pergunta para você, Claro. que é baseada num boato. Então eu quero ver qual que é a sua impressão disso. O que acontece? Você até comentou que hoje mesmo você estava no Fórum Barra Funda, né? Isso, lá no Rui Barbosa. Se eu não me engano, são 90 varas. Isso. E eu tenho ouvido um boato que quando foi determinada essa suspensão nas ações que se discute a pejotização, muitos juízes seguraram essa suspensão com medo de não sobrar trabalho para 90 varas, para justificar 90 varas. Você vê como um assunto, querendo ou não, é o que mais estressa, né, a vara trabalhista. Então, fica um assunto da magistratura também, né? O que você acha desse boato? Veja, eu acredito que esse boato seja uma história, assim, uma anedota, que não deixa de ser muito interessante, né? O que seria do nosso dia a dia se não tivesse algumas fofocas ou conversas de corredor de fórum para a gente poder compartilhar. Mas eu não duvido, e como você falou, acho que o cerne aqui do boato existem muitas ações e tem um peso bem grande mesmo, das ações querendo anular esses contratos de PJ para poder configurar o vínculo de emprego. Mas eu não sei se chega ao ponto de não ter processos o suficiente, porque se você vai lá no fórum, dezenas de pessoas entrando e saindo com processos diversos, pedidos diversos, né? Eu acredito até que a maior parte dos pedidos ali das ações trabalhistas, eles giram eles são, na verdade, com relação a pessoas que ganham até menos que 2 salários mínimos, e são pedidos assim de hora extra, pedidos de intervalo que não foi integralmente cumprido, então tem que indenizar aquela hora suprimida, essas questões.
O PJ, geralmente, quando você vê, é aquela pessoa que ganha um pouco mais, que tem um salário mais interessante, tá? Porque você sabe que quanto maior é o salário daquela pessoa, maior vai ser o recolhimento, inclusive, de INSS. Então, na prática, muitas vezes, nesses casos, a gente sabe que o próprio empregado opta por aquele regime, que é o que você falou, pode acontecer e de fato acontece, ele opta por aquele regime para não ter aquele valor descontado, um valor que é muito alto às vezes. É dinheiro em conta, realmente sim. ajuda muito no dia a dia do que Exato. um FGTS ali, e é muito difícil você acessar. Exato. E aí, por outro lado, o que pode acontecer, até na questão do empregado, como o Pepe estava comentando, na questão social, existe sim uma discussão relativa à vulnerabilidade desses empregados e da sociedade em geral. Por quê? A gente sabe que o INSS ele precisa de recolhimentos, a Previdência Social precisa desses recolhimentos e boa parte, se não praticamente tudo, vem das relações de emprego que acabam recolhendo, as pessoas que têm a expectativa de se aposentar no futuro. Então, na prática também, o que pode acontecer com o afastamento da Justiça do Trabalho nesses casos de PJ é as pessoas vão se sentir à vontade para contratar, então, mesmo que tenha todas as características do CLT, contratar aquela pessoa como PJ, essas pessoas, consequentemente, vão deixar de pagar o INSS e pode ser que a gente tenha consequências muito profundas no nosso regime de previdência social. Tá? A gente sabe que a previdência social, ela não financia apenas a aposentadoria, ela financia o SUS, ela financia outros braços da sociedade que são importantíssimos para as pessoas, principalmente de baixa renda. Atualmente eu estou cursando minha pós-graduação não sei se eu posso falar o nome. Pode, claro. Na PUC de São Paulo. E aí a gente gastou algumas aulas discutindo essa questão. E eu me lembro que os meus professores sempre comentavam, e de fato é uma realidade. Antes da Constituição de 1988, a gente tinha um instituto ali que se chamava estabilidade decenal, que é quando a pessoa trabalhava 10 anos na empresa e ela se tornava estável em razão de todo aquele tempo, em razão do tempo despendido para aquele empregador. O que aconteceu, isso vigorou de 66 até 1988. Após a Constituição de 88, o FGTS se tornou obrigatório. Só que nesse período, entre 66 e 88, havia uma opção do empregador, na hora da contratação, de fazer... aliás, essa opção nem era do empregador, ele dava essa opção para o empregado. O empregado tinha que escolher entre a estabilidade decenal ou o FGTS. O que acontecia é que o empregador, sabendo que uma vez que aquele empregado se tornasse estável, seria complicado de fazer aquela dispensa, ele obrigava todos os empregados que viessem a ele serem admitidos a optar pelo FGTS e não pela estabilidade decenal. E aí isso resultou na extinção da estabilidade decenal. Ou seja, me parece um tanto quanto parecido com essa situação que a gente tem hoje. Se você deixar a opção entre CLT e PJ, obviamente que a CLT vai ser extinta aos poucos. Então a gente está vendo um quadro de extinção ou esvaziamento da Justiça do Trabalho, só que gradual. Tá? Sem sentir muitas dores. Aí eu não sei se você confirmou o boato ou se você afastou. É que tem uma coisa também, isso eu também notando assim, pelas redes sociais, conversando com amigos, colegas, você nota que há muito uma ojeriza na CLT. Então muita gente falando muito mal de mais um CLT da vida. Virou até meme, né? Meme, um meme. Crianças xingando outras crianças, chamando ela de CLT. Estudou tanto para virar CLT. Seus pais são CLT. Exato. E aí você vê até, né, como essa discussão toma um patamar muito maior, porque de um lado o PJ realmente ali você tem um salário em conta um pouco maior normalmente, mas só porque normalmente o pessoal que fala disso da CLT às vezes está num panorama de salário meio baixo, né? Mas enfim, com uma renda um pouco mais baixa, que vamos dar um exemplo de você tira 5 mil, né, no salário bruto CLT, você vai tirar em conta uns 3.500 que seja. Realmente é um pouco mais difícil. Se a gente comparar com o PJ em que você não perderia esses R$ 1.500 pelo menos na sua conta, diferencia. Mas
tem muitos cargos ainda CLT que compensam. Então, por exemplo, tem empresas grandes, multinacionais, que, por exemplo, os diretores executivos estão sob o regime de CLT e têm salários de cerca de 50 mil reais. Sim. Começa a valer um pouco mais, né? Então, eu acho que é um grande depende, como sempre, Isso, sabe? E ainda você tem o salário alto e tem toda a proteção trabalhista da multa rescisória, do FGTS, e 13º, férias. Então, acho que é realmente um grande depende que as pessoas hoje em dia não estão sabendo muito separar. Então, o que você falou é muito bom. A pessoa que às vezes está no meio ou às vezes não tem tanto know-how do mercado, instrução de saber o que vale a pena, o que ela vai se enforcar ou não, acaba pegando, não, vou PJ com certeza porque eu estou mais garantido. Ou é o que tem para hoje. Só que não necessariamente, né? Então, enfim, acho que realmente, na minha visão como advogado, não sendo da sua área, acho que essa discussão de PJ, CLT é um point muito alto e que ainda vai rolar muito tempo, né? Eu acho que até um fenômeno é a questão do Uber, né? Sim, a uberização, né? Se quiser desenvolver um pouco. Bacana, A polêmica que eu vi é que os motoristas não querem, ao mesmo tempo existe toda a ideia de proteção. Isso. Então, eu acho uma discussão um pouco confusa e truncada, para falar a verdade. Sim. Se você puder desenvolver um pouco sobre. No caso, a gente está falando, a gente vai trocar, né? Esse é outro tema que está no STF em discussão, que é o 1291, né? Que é a uberização já faz alguns anos que que os processos estão suspensos, que nada mais é do que, olha, o Uber, o trabalhador de plataforma, não só Uber, mas isso aí inclui iFood, 99 também, ele tem direito ao vínculo, né? Ele vai ser considerado um empregado da plataforma. Portanto, aí, uma vez vinculado, ou seja, uma vez estabelecida essa relação de emprego, ele vai ter todos os direitos do CLT. E aí, qual que é a confusão toda? Inclusive, eu utilizei Uber hoje, como o doutor Bruno acabou de mencionar, eu fui para o Fórum da Barra Funda fazer uma audiência, e aí eu sempre tenho um colega Uber que faz esse translado para mim. E aí eu perguntei para ele, porque eu tava... Qual é o nome dele? O nome dele é Sidney. Quiser dar um abraço pro Sidney. Um abraço, Sidney. Essa parte vai te interessar. O Sidney é maravilhoso lá, ele me salva, marca horário com ele, né? Advogado sempre sai com antecedência para audiência, tá? Todos. Nunca. Advogado não pode perder a audiência, tá, pessoal? E aí eu perguntei pro Sidney, e aí ele começou ele até ficou um pouco exaltado, assim, com a questão, de forma negativa. Ele realmente não quer que mude. E, claro, ali eu não consegui, o tempo era curto, eu não consegui trazer o outro viés para ele. Ele está fechado ali com o pensamento de que não é bom o vínculo, não é bom nada que queira trazer uma modificação para o status quo. Seria legal você falar para o pessoal que está ouvindo a gente as principais diferenças, né? O que mudaria caso tivesse o vínculo de emprego e o que a pessoa perderia, entre aspas, e o que a pessoa teria de direito a partir disso. Na realidade, a gente não tem como eu estabelecer muito bem como que seria um Uber CLT. O fato é, a gente tem algum enquadramento que seria uma limitação desse horário, dessa jornada de trabalho, porque uma das críticas é que eles trabalham muito para poder, assim, entre aspas, me parece que ganha-se bem. A maioria diz que tira um salário muito maior do que seria um salário mínimo do que se estivesse trabalhando numa indústria, numa empresa qualquer. Porém, uma jornada de 12 horas, às vezes 16 horas, para poder fazer no final de semana, à noite. E aí a gente tem que lembrar que não tem aí aqueles benefícios que teria no CLT da hora extra, né? Que é a hora mais 50%. O adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade, né? Também teria o adicional noturno, não tem. Acredito que a plataforma tem aí alguns benefícios, né? Para, por exemplo, rodar aos finais de semana, né? Tem algumas taxas melhores, mas eles estão desprotegidos. Então, se, por exemplo, eles ficam doentes, não tem um seguro ali que vá respaldar. Né? Então, se a conta é cancelada, ele simplesmente não pode mais trabalhar. E o tema, ele vai discutir
Isso. Ele vai discutir uma relação mascarada. Por quê? O grande cerne aqui é se há algo que a gente chama de subordinação algorítmica, tá? Porque não tem... é diferente de uma empresa onde você tem, de fato, uma pejotização ali, só que você tem um dono, você tem um sócio, e aquele sócio vai te olhar, controlar seu horário de entrada e saída de almoço, etc. Não, isso é feito por um algoritmo, isso é feito pela tecnologia. Então, a discussão que me parece haver é justamente essa. Olha, não tem um chefe físico, mas tem um chefe. Tem metas estabelecidas por aquele aplicativo. O aplicativo decide quais corridas vão chegar para você ou não. Ele vai decidir também se sua taxa vai ser maior ou vai ser menor, dependendo da área onde você está. Tem outras questões também. As estrelas também, né? O rating. Que é justamente a avaliação que as pessoas passam para você. Exatamente. Que vai depender de uma avaliação externa, né? Isso, Que exato. o algoritmo, como é uma inteligência artificial no caso, ele não vai saber diferenciar o que é o fato do que não é. Exato. Então, tem todos esses pontos que eu acho que são bem interessantes. Uma coisa legal que você falou, assim, que já dá para notar, não sei se foi um improviso da Uber, né, de tentar se adequar a isso, mas existe algo na Uber que é o horário dinâmico. O que é isso? Se, por exemplo, está tendo um evento específico em uma certa região de São Paulo, às vezes uma festa muito grande ou um show muito grande na Barra Funda, ali, naquela região, vai ter o horário dinâmico. Então, o valor vai dar uma duplicada ou até triplicada. E aí isso beneficia também o motorista, porque ele escolhe, pô, aqui é uma região legal, vou ficar por aqui. Então, horários da noite também pegam isso. Eu não sei se de região varia. Eu já ouvi muito Uber se queixar de, às vezes eu não quero ir para certa região de São Paulo, porque às vezes a noite é mais perigoso, mas eu sei que o valor vai aumentar um pouco porque eu vou estar me colocando ao risco. Sim. Mas aí vem a pergunta, como o algoritmo sabe disso? Né? Então, realmente é um gap gigantesco. Como você né? responsabiliza a empresa por algo que é um algoritmo, né? Exato. A gente não tem uma ciência. Exatamente. Claro que a empresa ela tem ali o controle do algoritmo, né? Tem toda uma questão da informação, da tecnologia da informação para controlar. Operacional por trás. Operacional, né? Mas aí a discussão é essa. Há ou não uma subordinação? Essa subordinação, ela se houver, algorítmica, né? Feita pelo aplicativo. Quando eu também fiz pós-graduação na FGV, mas foi em Direito Empresarial, só que a gente teve uma aula que era Direito Empresarial do Trabalho. Que era focado em Direito do Trabalho, mas pelas empresas. Sim. E teve uma discussão sobre Uber, sobre iFood, e aí o professor na época, o Thiago, né, um abraço para o Thiago, ele lançou a seguinte discussão. Se começar uma regulamentação mais forte em cima dessas empresas, elas vão sair do Brasil? Aí eu jogo a discussão aqui pra gente. Você realmente acha que, às vezes, num boom de processos trabalhistas que acontecerem em cima dessas empresas, elas realmente sairiam do Brasil, por exemplo, que é um país que movimenta muito o negócio, que movimenta muito o iFood, movimenta muito o Uber, tem muita demanda? Eu não acho que o valor do litígio vai bater o que a empresa efetivamente fatura. Porque se a gente pensar, a Uber, ali na época que eu lembro, ela cobrava cerca de 25% por corrida. Sim. Então, se você fizer uma conta boba, é um valor ali de lucro líquido, assim, líquido para falar bem, não vou estipular mais nada, muito alto. Sim. Então, eu acho difícil você sair de um país desse por conta de uma possível regulamentação da lei trabalhista. É o que o pessoal fala do custo Brasil, né? Eu ouço muito isso. Sim. É o custo Brasil. De fato. Como eu estava comentando, eu acho que essa discussão, ela não acontece sem a insatisfação que a gente tem com a administração pública, né? Porque a verba ela não é bem distribuída. Então, se essa verba fosse bem distribuída, talvez essa discussão fosse outra. Sim. Ela sempre tem por trás uma revolta muito grande, né? Eu imagino que muitos empregadores prefeririam manter a CLT por causa das leis, por causa da hipossuficiência que existe no nosso país, se a gente não tivesse tanta corrupção, tantas notícias chocantes. A própria agora que teve agora do INSS, que gera uma insegurança, né, sobre aquele valor que você repassa. Mas a discussão ainda existe. E a gente cai também na discussão da escala 6x1, que é exatamente isso que o pessoal fala. E até que gostaria de saber, hoje em dia existe ou não existe escala 6x1? O que está definido e o que não está definido?
Sim, vou tentar fazer uma apanhada aqui do que todos falaram, mas é exatamente isso. Acho que começando por aqui, me parece que muitas vezes há uma má administração do recurso público e, infelizmente, isso acaba sendo repassado para a faixa da sociedade que é mais pobre, né? Então, você tem cargas, ali um fardo enorme na questão econômica, estatal, que está em cima, por exemplo, do próprio judiciário, do poder judiciário em si, ou até do legislativo, né? Entretanto, fica muito interessante, o discurso muitas vezes é levado para ser algo como, por exemplo, não vamos dar direitos para essas pessoas ou vamos retirar direitos dessas pessoas que já têm pouco, né? E eu estou falando aqui sem um viés político, tá? Até porque eu não sou um viés político esquerdista ou algo nesse sentido, não. Como você até mencionou algo no início que eu achei bastante interessante, Renan, que foi sobre o trabalho que existiu para que os direitos trabalhistas brasileiros, por exemplo, fossem instituídos como são hoje. Então, a gente teve lá, na década de 10, de 20, 1910, 1920, houve ali algumas revoluções, alguns protestos no sentido, e antes que fosse instituída a CLT, no sentido de estabelecer de fato algumas leis que fossem benéficas e observassem os direitos desses trabalhadores, porque a gente sabe que nesse período ali pós-revolução industrial tinham absurdos acontecendo, grávidas trabalhando 16 horas, crianças também trabalhando em fábricas, e assim, tem um lado muito obscuro disso, de acidentes de trabalhos terríveis, mortes, em razão de... Então, tem toda essa questão. Muita gente até advoga no sentido de que a CLT, ela veio da Carta del Lavoro, né, que é a carta italiana, feita por Mussolini, que talvez tenha uma origem fascista. Não necessariamente. Ali a gente consegue limitar por uma questão de corporativismo que foi mais para o direito sindical. Porque, para quem não sabe, o direito trabalhista é dividido em direito individual e direito sindical, tá? Direito coletivo do trabalho, para ser mais abrangente. Aí, bom, respondida a questão de vocês, passando para a questão do Bruno, sim, a escala 6x1, ela existe, ela está em vigor, inclusive as últimas audiências, os casos que eu fiz, os trabalhadores todos faziam regime 6x1, que geralmente são esses trabalhadores de hotelaria, restaurante também, restaurante, supermercado, que são desses serviços, me parece que básicos, de itens de necessidade básica, sabe? Mas que aí gera-se essa discussão, olha, se alterar essa jornada para um 5x2, mais ou menos, ou ao invés de ser 6x1, isso vai onerar demais os empresários. Eu acho que a gente entra um pouco nessa questão de a Uber vai sair do Brasil, se começar a taxar os milionários, eles vão sair do Brasil, eles vão embora, a gente vai virar Cuba, vai virar Venezuela. Me parece que não. No final é contabilidade, né? Porque exatamente. 5x2 a escala, tudo que você tem que fazer, você tem que contratar mais gente. Então, ali, realmente, você vai você vai despender um pouco de um dinheiro do seu caixa, mas para se adequar uma norma que é o que fala, um restaurante às vezes muito grande, que às vezes tem uma circulação enorme de pessoas, principalmente no final de semana, às vezes, vamos pensar de quinta à noite até domingo. Sim. Realmente, você contratar mais 2 pessoas, que seja para escalar, vai te quebrar? Sim. Tudo tem que ser na ponta do papel, né? Esse custo ele vai ser repassado, né? Então, as mercadorias, eles podem aumentar de preço, e o que o pessoal discute é isso, que no final, quem vai pagar vão ser os próprios trabalhadores, porque eles também vão ao supermercado. Né? Tudo bem que seria uma questão mais dividida, mas o que eu ouço hoje em dia é esse questionamento. No final, nada fica com a empresa, tudo é repassado, todo prejuízo é repassado. Né? Principalmente numa categoria de supermercados que alavanca tanto a inflação. Sim. Eu concordo, sim, definitivamente pode ser repassado algum valor, né, porque, como você mencionou, vai aumentar, vai ter que contratar 1 ou 2 empregados a mais, né? Mas será que isso vai impactar na operação? A empresa vai ter que deixar de operar por conta disso? Acredito que não. Pode ser que ela repasse esse custo para manter o lucro dela, o status quo? Pode ser que sim. Né?
Eu acho que existe, né, uma conscientização, talvez, ou uma preocupação, eu acho que é o melhor adjetivo, com a saúde dos trabalhadores, né? Tanto que eu saiba que a gente estava conversando antes, até existe uma discussão, você me corrige, sobre a empresa ser responsável pela saúde mental das pessoas no trabalho. Definitivamente. Correto? Exato. E como tem funcionado essa discussão? Existe alguma norma, algo mandatório, é algo social? Tá. Na verdade, existem diversas normas, né? Inclusive constitucionais no sentido da garantia da saúde do trabalhador, né? Até mencionei a instituição, a criação desses direitos trabalhistas para poder observar essas questões. O fato é que a gente está tendo um destaque maior nessas normas que visam a saúde, especificamente a saúde mental dos trabalhadores, por conta do boom de crise de ansiedades, né? De transtornos ansiosos e depressão que surgiu no pós-pandemia. Com certeza. E aí foi instituída a NR1, tá? Que é uma NR que vai... uma norma regulamentadora que vai orientar as empresas no sentido de que elas precisam avaliar os riscos psicossociais que aqueles empregados têm naquele ambiente de trabalho. Né? Então, se torna uma responsabilidade da empresa garantir que o ambiente de trabalho daquela pessoa não vá adoecê-la. Tá? Não só que não ofereça risco, mas que haja uma prevenção daquele risco. E essa prevenção ela acontece de que forma? Você pode citar alguns exemplos? O que a NR1 ela orienta é que haja um mapeamento daquele ambiente de trabalho, indicando quais os pontos de maior fragilidade aquele empregado pode ter que cause um declínio da saúde mental dele. Então, assim, isso passa por observância, por exemplo, de talvez piadinhas de mau gosto, de apelidos. O assédio moral, você disse. Um assédio moral. Às vezes também pode, e com certeza toca a questão da possibilidade de um assédio sexual. Né? A gente sempre, já faz algum tempo que a gente tem um documento que as empresas precisam emitir, que se chama PGR, né? Que é programa de mapeamento ali de riscos, tá? E esse PGR, ele visava mapear os riscos, por exemplo, aquela pessoa que trabalha num ambiente insalubre, um ambiente que tem agentes físicos, químicos, biológicos, ela lida com doenças, ela lida com produtos químicos, e aí cada cargo tem uma indicação ali se aquele risco é alto ou não. Vai acontecer a mesma coisa com o risco psicossocial. É um risco para aquela pessoa, por exemplo, que trabalha com o público de adquirir uma depressão? Telemarketing. Aquele atendente de telemarketing que... Ou um bancário, né? Que fica um lá bancário no público. que está num ambiente... Exatamente. Altas horas de trabalho. Tem inclusive essa questão de metas, tá? Se as metas são deveras... agressivas, muito altas, talvez inalcançáveis. E aí qual que é o ponto? A empresa que não se ater a essas questões e não mapear esses riscos, ela vai para uma audiência em que tem um pedido, uma ação judicial trabalhista, se a pejotização não encabeçar, né? Se ainda existir a justiça trabalhista, vamos ver o que vai acontecer. Se ainda existir a justiça trabalhista, ela vai para uma ação onde tem um pedido de assédio moral, dano moral. Se ela não apresentar esse documento de mapeamento dos riscos ali daquele ambiente, o ônus já vai pesar para ela, tá? O ônus da prova. Então, hoje, aliás, antes, né, da instituição da NR1, antes da instituição dessa NR, o ônus era do empregado, porque ele estava alegando que sofreu assédio moral, que tinha metas inalcançáveis e que, portanto, acabou adoecendo porque era cobrado e não conseguia alcançar, e isso vinha há alguns anos, né? Uma ponderação primeiro. Acho que isso só deixa mais claro o quanto as empresas, no geral, precisam se atentar muito com compliance, né? Com a conformidade, ali com a governança, com toda a estrutura. Exatamente. Que vai além da produção, da execução e de faturar. Vai de você olhar dentro de casa, você estruturar tudo bonitinho ali, para você, né, ter uma proteção tanto na lei quanto do seu próprio trabalhador. Sim. Porque não deixa de ser um talento que você está colocando ali dentro, que está sob condição de pressão e temperatura que pode estar desregulada.
E às vezes não precisa de muito, né? Uma política de convivência, um Exatamente. mapeamento, como o Emílio falou. Para mim, a gente fala desse tema e não falar da advocacia, o que nossos colegas advogados vivem, que é trabalho presencial segunda a sexta, home office sábado e domingo, sem hora para entrar, sem hora para sair. Exato. A gente vê muito isso na advocacia, inclusive o pessoal que assiste deve estar se corroendo para comentar isso agora, né? Porque se justifica no cargo de confiança, e a gente sabe que muitos ambientes de escritórios, além de exigir uma carga horária muito alta, exige da pessoa que ela suporte uma pressão emocional muito grande. É algo Exato. cultural da nossa área. É algo cultural da advocacia. E cobra um preço. Vai preço. cobrar um preço. E eu já recolhi, já ouvi experiências de colegas nossos que trabalhavam em escritório de advocacia, que você tem que vir de paletó, terno e gravata, de tons escuros. Então você não pode nem a cor da gravata variar. Até para mulher, né? Para as mulheres é muito mais difícil, que às vezes uma obrigação de salto alto, às vezes dependendo do tipo de roupa, né? Manter uma certa elegância, por assim dizer, que também às vezes extrapola um pouco. Então acho que tudo isso tem que ser cotado, mas para você ver que a advocacia é um mundo à parte do empresarial exato. comum, Sim, sim. né? Mas indo para esse lado... Não deveria, né? Não deveria. Mas indo para esse lado empresarial, acho que o importante é conscientizar o empresário de que ele precisa tomar cuidado com esse compliance. E uma pergunta agora, sobre esse ponto que a gente pode até misturar com o ponto do mundo da advocacia, né, dos escritórios. Na sua opinião, como advogado trabalhista, não é muito subjetivo o assédio moral nesses casos, ou até como você falou, o apelido, o bullying, também até o ônus da prova ali e a prova testemunhal, que é basicamente, a empresa vai chamar testemunha, vai chamar quem? Vai chamar funcionário que ainda está contratado. O funcionário ali com medo, com certeza não, mas de praxe vai seguir mais o que a empresa está indicando. Sim. Não estou dizendo instruindo, mas está indicando. Não, essa palavra não existe. Não existe, né? Não existe. Então, acho que, na minha opinião, e essa é a minha pergunta para você, não fica muito difícil ainda provar esse tipo de assédio? Fica bastante difícil de provar. Inclusive, quando a gente... Eu acho que é um praxe, não sei se é ruim, acredito que seja mais ruim do que bom, mas praticamente toda ação trabalhista a gente inclui um pedido de dano moral, né? Porque é diferente, aí tem uma distinção, tá? Do dano moral simplesmente e o assédio moral. E o assédio moral, a gente tem os requisitos dados pela própria jurisprudência trabalhista, que diferentemente do dano moral, que é uma coisa que atinge o foro íntimo daquela pessoa, mas que acontece uma única vez, que é suficiente para causar um dano, e aquele dano, portanto, vai ser comprovado em audiência, prova documental, vídeo, não sei. O assédio moral, ele precisa de uma comprovação de que acontecia reiteradamente, tá? Então, o assédio é um ato contínuo. Ele não vai ser caracterizado, por exemplo, eu te xinguei uma vez. Não, isso tem que ser aí durante algumas semanas, tem que ser recorrente. E numa relação de hierarquia. Uma relação hierárquica, claro, bem pontuado. Não adianta, assim, e aí é onde muitos empregados acabam não conseguindo esse pedido, porque uma vez que não tem, muitas vezes, testemunha para poder ir lá e dizer realmente o que aconteceu. A testemunha muitas vezes vai dizer que foi um fato isolado e não aconteceu mais. E que às vezes foi com uma pessoa que não era superior hierárquico, como você mencionou. Uma pergunta, sei que eu estou estendendo, mas é muito interessante, que eu acho para todo mundo saber, como os juízes normalmente levam a prova psicológica, às vezes apresentada em juízo. Então, por exemplo, o trabalhador alegou que estava passando por um assédio ou algum tipo de relação bem desestruturada e apresenta um laudo psicológico ali de um terapeuta atestando o estado mental da pessoa. Isso é muito levado em consideração? Isso é visto como altamente manipulável? Qual a sua opinião? Olha, na Justiça do Trabalho, isso tem sido visto como uma prova unilateral, né? Como uma prova produzida pela outra parte, que a gente não conseguiu saber de fato a autenticidade daquelas informações, porque infelizmente ou felizmente hoje todo mundo tem acesso a um psicólogo que pode, não vilipendiando aí a profissão de modo nenhum, certeza. mas que pode eventualmente emitir um laudo de acordo com o que você está falando.
Então, eu já peguei casos de que após a rescisão contratual daquela pessoa, ela foi a um psicólogo, às vezes até na mesma data da rescisão, e tem um relatório do psicólogo falando que a pessoa comparecia em sessão de psicoterapia, e relatou problemas no trabalho. E muitas vezes o problema não foi só no trabalho, a pessoa já tinha problemas com a família, tem um familiar próximo que é dependente químico, já aconteceu, né? Perdeu um ente querido recentemente. Então, como que o juiz trabalhista vê isso? Ele determina a realização de prova pericial. Então, nomeia um perito de confiança do juízo, e aquela pessoa vai ser avaliada por aquele perito, que por sua vez vai juntar um laudo psicológico, psiquiátrico, nos autos. E aí isso vai ser avaliado pelo juiz. Isso no cível é inconcebível. Imagina que vai... No cível também, muito regularmente, a gente pede indenização por dano moral, mas quando não é em ré ipsa, quando o dano moral não é presumido, você que traga a sua prova em relação ao dano moral. Pedir uma perícia, assim, psíquica, né? É muito difícil. Sim, por que se pede a perícia? Porque esse pedido ele está aliado a um reconhecimento de doença ocupacional, né? Então, esse laudo ele tem a intenção de saber se a atividade que aquela pessoa fazia, ela tem um nexo de causalidade ou concausalidade com a atividade, com a doença. Isso, exatamente. Essa questão se estende, assim, dessa proteção para os cargos de confiança, que normalmente eles, enfim, são um pouco diferenciados do CLT comum? Sim, totalmente. Então, você diz a questão do assédio? Do assédio, no geral. Tá, no geral. No assédio, sim, se aplica, porque o fato de você ser um cargo de confiança não significa que você não pode sofrer assédio moral, por exemplo. Não, você pode fazer o mesmo pedido que uma pessoa CLT. A diferença do cargo de confiança é justamente a fidúcia, né? A confiança a mais que ela tem, geralmente vai ser uma pessoa gerente, que vai ter subordinados abaixo dela, e necessariamente é um requisito que a lei determina, lá no artigo 62 da CLT, que essa pessoa receba uma gratificação de função de 40%, tá? E aí tem uma discussão de um tema aí, que eu não sei se a gente entra nesse assunto, às vezes pode ser... Para outro tema. Pode ser para outro, porque vai estender bem. Vai sim, estender, não sei se... Perfeito, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de tudo que tem sido os temas mais em alta, né? A sensação que me deu com a conversa que a gente teve é que a gente nem triscou o assunto. Sim. Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui debatendo, porque eu acho que entra numa questão de custo, entra numa questão política, entra numa questão social. Sim. Queria agradecer de novo, viu, Emílio, por você estar aqui com a gente. Depois, se você puder falar para o pessoal que está ouvindo na sua rede social. Claro. O Emílio produz conteúdo, então vocês podem estar acompanhando o conhecimento desse eu vou acompanhar também, não sabia. Eu também, porque eu acho que... Um perfil profissional aqui. Semi-profissional, se profissionalizando. Porque a gente, né, essas discussões ainda vão trazer um impacto com certeza muito grande no país, e quem está em fase produtiva ou é empregado ou é empregador, então isso diz respeito a praticamente todo mundo. E se você quiser passar a sua rede social... Sim, claro. É @gbarrosadv. Tá? Instagram, pode seguir lá. Isso vai estar também aqui na descrição do vídeo. Obrigado por ouvir. Obrigado, e pessoal. até o próximo episódio. E é isso, pessoal. Vamos tomar nosso café que está nos esperando. Bora. É isso, bora. Mas, pessoal, Tchau, tchau. Tchau, tchau.